Graça e paz, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Prazer Bíblia. Eu sou o Willis e hoje vou estar aqui falando um pouquinho para vocês mais uma história da Bíblia, né? Alguns relatos da Bíblia, propriamente dito, certo? Bora lá. O último vídeo nesse sentido foi sobre Roboão e Jeroboão. Então veio a divisão, certo? Com essa divisão, Reino do Norte e Reino do Sul, logicamente isso se postergou para os outros reinados que vieram subsequentes a estes, ok? Depois de Roboão, quem começou a reinar no Reino do Sul, ou seja, em Judá, foi Abias. Abias era filho de Roboão, ok? Só que Abias, segundo a palavra do Senhor, isso está em 1 Reis, ok? Capítulo 15. Abias não servia ao Senhor com o coração inteiro na presença de Deus. Ou seja, ele até buscava obedecer algumas coisas da lei revelada do Senhor, mas não por completo, sabe? Ele era muito parcial, ou ele era parcial nesse sentido. Então ele reinou apenas 3 anos. Veja aí que período curto, muito curto, e vai ter outro mais ainda, mas no momento agora aqui, Abias, é importante eu dizer que lá no livro de 2 Crônicas, vai estar falando também sobre o reinado de Abias, até uma parte onde Deus deu vitória a ele, tá bom? Isso aí em 2 Crônicas, no capítulo 13. Capítulo 13 de 2 Crônicas. Vai dizer que Deus ali ajudou ele numa guerra. Mas é importante, né, deixar em pauta primeiro essa perspectiva. Ele servia a Deus, mas não de coração totalmente entregue ao Senhor e à sua lei. Então cabe aqui a gente já ter esse tipo de lição para a nossa vida, né? Depois dele, em observação, Abias começou a reinar enquanto Jeroboão era rei em Israel, tá? Isso é bom, vai pegando esses dados, porque daí você vai tendo uma perspectiva cronológica de quem foi rei, quando é que aconteceu, quem era o rei do norte, quem era do sul, enfim. Então ele reinou só 3 anos, né, o Abias. Depois disso teve o Asa, rei de Judá. Asa ele reinou 40 anos. Veja a diferença para Abias, que só reinou 3 anos, ok? No final do vídeo eu vou falar alguma coisinha assim, de entendimento, de interpretação com relação a esse time de tempo aí, beleza? Então Asa, ele tornou-se rei, e Jeroboão ainda era rei de Israel, do Reino do Norte. Diferente de Abias, Asa foi um bom rei. Asa, ele fez o que o Senhor aprova. Isso está em 1 Reis capítulo 15, verso 11. Ele expulsou os prostitutos cultuais e desfez todos os ídolos, e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Ou seja, o pai dele, que é Abias. Então lembra, Abias servia a Deus também, mas também tinha feito alguns ídolos, ou seja, não servia a Deus de todo o coração, como eu tinha falado. Neste sentido, ok? Então Asa, ele fez coisas extraordinárias assim, em fazer com que o povo retornasse a adorar a Deus. Lembrando que Abias desvirtuou um pouco mais o povo. Começou com Roboão, né? Roboão não foi um rei muito bom também. Então de Roboão veio para Abias, seu filho, também não foi um rei muito bom. Mas com Asa, tem um tipo de retorno a Deus, para servir a Deus de maneira digna e correta. E Deus, logicamente, se agradou muito disso e fez com que ele reinasse por mais tempo, né? A partir de que Asa, ele obedeceu mais os preceitos e mandamentos e ordenanças do Senhor do que o seu pai o fizera. Dentro desse time de 40 anos, o Reino do Norte tem mais cerca de 5 reis, tá bom? 5 reis. Que é Nadab, filho de Jeroboão, Baasa, tá bom? Isso está tudo em 1 Reis capítulo 15, 16. Vai estar sobre esse reinado do Reino do Norte. Williams, por que você não fala também que lá no 2 Crônicas está falando sobre o reinado desses reis que você vai citar? Porque o livro de 2 Crônicas, já fecha isso aí para vocês, é um livro que está relacionado exclusivamente aos reis de Israel. Ou seja, você não vai ter lá menções sobre o reinado do Reino do Norte, salvo alguns que entram dentro da descrição lá. Mas os que entram, na verdade, ou que entra, pelo que eu vejo aqui, é basicamente só o Acabe, tá bom? E isso porque se envolve em um momento ou outro, de alguma maneira, com o Reino do Sul. Mas o reino de 2 Crônicas, o livro de Crônicas, está mais pautado nesse sentido. Dos reis de Judá, que é o Reino do Sul, beleza? Então, voltando aí. Então, teve Jeroboão, né? Quando Asa, ele assumiu, Jeroboão ainda reinava, tá bom? Mas depois ele morre, lógico. E quem se torna rei é Nadab. Nadab, o reino do norte, na verdade, pessoal, é importante você já se ater a essa informação, nenhum deles prestou de verdade. Nenhum.
Nenhum. Todos foram infiéis a Deus, seguiram as adorações que Jeroboão criou, que são aqueles bezerros de ouro que falam na palavra do Senhor, tá bom? Então Nadab também não prestou. Baasa é o próximo rei depois de Nadab. Nadab, ele só reinou 2 anos. Veja que é bem pouquinho, né? Menos do que o Abias. Depois vem Baasa. Baasa, ele se torna rei depois de ter conspirado e matado Nadab. Vejam bem, no reino do norte, a gente vai ver pela leitura que as pessoas, eles conspiravam o trono, ou seja, eles matavam o rei que estava então para assumir, né? Isso acontece muito dentro do reino do norte. No reino do sul, agora eu não lembro de cabeça, mas se teve foi bem pouquinho, tá? Não dá uma olhada de mais vídeo, a gente vai ver se teve ou não. Mas isso é importante. Então Baasa, ele conspirou, matou Nadab, né? E se tornou rei de Israel. Ou seja, ele usurpou o trono, né? A verdade é essa. E o Baasa, ele reinou 24 anos, então bastante tempo, né? Comparando-se aos outros. Depois de Baasa, e Baasa também não prestou, tá? Ele também foi idólatra, ele e todo o reino, né, juntamente. Depois dele, quem virou rei de Israel foi Elá. Elá, ele reinou apenas 2 anos de novo. 2 anos. Também não prestou, também continuou nos pecados de seus pais, do rei de Jeroboão. Depois de Elá, depois de 2 anos, quem virou rei foi Ziniri. Só que Ziri, né, é até cômico, que ele só ficou rei durante 7 dias. Ziri também, ele conspirou, né? Ele conspirou e matou o rei e, logicamente, usurpou o trono também. Então é mais uma pecinha no reino do norte que não presta. E só reinou 7 dias, né? Que tragédia, né? A pessoa fazer um assassinato, fazer o que não presta para ter o reino durante 7 dias só. Então foi uma burrice tremenda. Depois de Ziri, o próximo rei foi Onri. Onri, nesse time aí que Ziri estava reinando, começou a ter ali divisões dentro do reino. Vejam que tudo isso dentro do reino do norte é muito comum. Os tronos usurpados, as pessoas um matando o outro, conspiração, tudo que não presta, né? Porque realmente foi um povo que se afastou da lei, das ordenanças do Senhor. Então tem muitas coisas de desgraças que acontecem dentro do time, dentro do reino do norte, tá bom? Por causa desse afastamento. Então Onri, ele estava ali estava tendo briga enquanto Ziri era rei, estava tendo briga para ver quem seria o próximo rei, que seria Tibni e que seria Onri. Só que Onri, os seus apoiadores eram mais fortes, né, do que os de Tibni, e aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. Esse Onri, ele reinou durante 12 anos, tá bom? Ele também não prestou. Ou seja, resumindo, até então, pelo menos, né? O reino do norte, nenhum rei prestou. Todos foram idólatras, todos buscaram viver a sua vida longe do Senhor, das ordenanças, dos mandamentos e da aliança que Deus tinha feito. E depois dele, que se torna rei é Acabe, tá bom? Acabe. Então veja, quantos reis dentro do reinado de Asa? Nadab, Baasa, Elá, Ziri e Onri. E o próximo é o Acabe. Acabe vai ser tema do próximo vídeo. E Josafá, filho de Abias. Acabe, reino do norte. E Josafá, filho de Asa, né? Que é filho de Abias, reino do sul. Judá, tá bom? Mas é isso, pessoal. O que a gente pode pensar ou entender um pouquinho, ou ter até um tipo de aprendizado, é que em relação à questão de tempo, desse reinado, muitas vezes, quem era fiel a Deus reinava por mais tempo. Com alguma frequência, os irmãos vão ver isso. Então Abias não prestou, reinou pouco tempo, 3 anos. Asa já foi bem melhor. Asa realmente seguiu o Senhor, obedeceu e tudo mais, reinou durante 40 anos. Josafá reinou também um bocado, que a gente vai ver só no próximo vídeo. Então é isso, curta, comente se gostou. São mais informativos, que é uma questão mais de história, mas não deixa de ser palavra e dá para entender muita coisa e aprender coisas a parte de Deus também com essa história desses reis, desses períodos, tá bom? Então é isso, até o próximo.